Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast do Aromas para Ouvir. Eu sou Estela Kiel, aromaterapeuta e apresentadora desse podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Tairine Borges. Ela veio contar para a gente da experiência dela, não só com aromaterapia, mas também dos florais da lua e do trabalho que ela desenvolve junto com as mulheres e outras coisas mais. Então, a Tairine, ela tem formação em ginecologia natural, reiki usui quântico, cone hindu e fitoenergética. E ela é também estudante de farmácia, mas o que ela gosta mesmo é que a partir do rezo e da ancestralidade das ervas, que ela constrói a história e o trabalho dela enquanto cosmoterapeuta e aromaterapeuta na empresa dela, que é Kanawê Alquimia Natural. Tairine, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado o convite para participar desse podcast com a gente, dividir a sua experiência. E é a primeira vez que você está vindo, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho da sua história, como que você chegou nessa sua jornada. Tá, claro. Agradeço, querida Estela, pela oportunidade de estar aqui, de abrir esse espaço de fala, né? E antes de me apresentar, eu gostaria de pedir licença aos nossos ancestrais, às forças da natureza, e que a gente possa ser a voz dela aqui, né, hoje. Então, eu sou a Tairine. Há algum tempo, alguns anos, né, eu iniciei a faculdade de psicologia e aí eu descobri nesse caminho um apreço muito grande pelas terapias naturais, né? E aí eu fui caminhando pelas terapias alternativas, na verdade, né? E aí eu fui caminhando para a área das medicinas naturais, do campo das plantas medicinais, da fitoenergética. Fiz vários cursos, né, formações em aromaterapia, em cosmetologia, até que eu fui despertando muito esse desejo por ter mais autonomia nas escolhas que eu fazia para o meu cuidado, né? Para conhecer o meu corpo, entender os processos que eu vivia, até que eu cheguei na ginecologia natural, né? Porque era bem o que eu estava buscando nesse sentido, assim, de trabalhar mesmo a saúde da mulher. Então, eu comecei a me aprofundar nesse conhecimento antes para me conectar comigo mesma, né? Porque acho que antes da gente querer, assim, às vezes, materializar um trabalho nosso, a gente tem que primeiro passar isso pelo nosso corpo, né? Experienciar isso na gente. Então, a ginecologia natural, ela começou muito como um caminho de autoconhecimento, de autonomia, de mim para mim mesma, assim, com os processos do meu corpo, com o meu ciclo, né? Entendendo várias coisas dentro de mim. E aí eu fui me aprofundando também nesse caminho da ginecologia, fui estudando as plantas, fui entendendo sobre a saúde da mulher, né, o corpo, e até que eu cheguei até a Anna Sazanoff, que é a mulher que sistematizou o sistema de florais da lua, que ela também é dessa área da ginecologia natural, dessa área das medicinas tradicionais. Então, ela tem esse curso de ginecologia natural e florais da lua, inclusive eu indico para as mulheres que sentem, né, esse chamado de se conectar com a ginecologia natural, é um curso muito especial. E lá ela apresenta para a gente, né, os florais da lua. E eu me apaixonei logo de primeira, assim, foi uma experiência muito forte, porque é um curso de 4 dias que a gente fica em uma imersão lá, só mulheres, então é muito especial, a gente fica tomando os florais, né, consumindo os florais durante esses 4 dias, para já abrir esse campo, né, da medicina. E assim, quando eu comecei ela apresenta o sistema, né, para quem quiser ali continuar com esse trabalho. Quando eu comecei a tomar floral, eu ainda não tomava floral, então eu não conhecia como era a medicina deles, né? Já tinha tomado homeopatia, assim, mas tinha sido novinha, então não era a mesma coisa, né? Se não tinha a mesma percepção, então eu não fazia ideia do quão poderoso era o sistema de florais, né? Principalmente esse da lua, que é o que eu trabalho. Então, a indicação dela era que a gente fizesse, para quem fosse trabalhar realmente, que a gente começasse por um grupo de estudos, os florais da lua, para que a gente pudesse se unir em várias mulheres, né, 13 mulheres, inicialmente, para conhecer
a ação deles no corpo de mulheres diferentes e também em mim, né? Para a gente entender como que eles trabalham. E então eu já fiz 14 encontros até então, né? Eu estou nesse processo de fazer o TCC também para a formação desse curso, né? Na área dos florais da Lua. E assim, eu posso dizer que a gente vai se aprofundando cada vez mais. É como se a gente fosse descendo um degrau ali nessa profundidade que tem o feminino, né? E a cada 28 dias a gente se encontra para fazer essa troca, né, de como foi a nossa experiência, para tirar um novo floral, que é através do sistema do tarô, né, porque a sabedoria da planta, a nossa intuição transcende aí o que às vezes a gente acha que a gente sabe sobre as coisas, né, então é por aí que a gente faz essa conexão com a medicina, bem intuitiva mesmo, assim, e é impressionante porque sai exatamente o que cada mulher precisa, assim, né, por mais que as plantas elas têm uma forma de atuar em diferentes fases da mulher, por exemplo, se a mulher já entrou naquela fase da plenopausa, né, que ela não recebe mais o sangue, a planta ela trabalha a adolescência, né, uma fase da menina, isso na verdade não é uma influência negativa, a planta vai trabalhar da forma que ela precisa naquela mulher, né, o que a mulher precisa receber daquela medicina, né, da mesma forma que uma mulher que está nesse período de receber o sangue, também pode ser trabalhada pela planta que trabalha mais a energia ali da mulher madura, né? E os grupos atualmente estão sendo online, então é um pouquinho aí da minha caminhada, assim, com essa medicina, esses encontros estão fluindo super bem nesse momento, assim, que a gente está na pandemia, né? Então, a melhor forma que a gente achou de adequar foi fazendo os grupos online, assim, está muito especial o estudo, muito mais profundo, porque a gente fica mais, né, dentro de casa, assim, então a gente percebe mais a ação dessas plantas. E é um pouco assim, é um pouco disso que eu posso dizer. Ô, Tairine, e uma curiosidade que me surgiu agora, porque eu conheço alguns sistemas florais, mas eles são muitos, né? Mas o sistema dos florais da Lua, ele é completamente novo para mim. Eu conheci porque a gente já, né, conversa há um tempo, mas qual é a diferença dele, assim, antes da gente entrar nesse quesito da aromaterapia, como que é a diferença dele para os outros, assim? Tem alguma diferença específica ou ele funciona no mesmo sentido de vibração das plantas? Você toma aquela quantidade de gotas? Explica um pouquinho, Sim, por favor. sim. Ele é como os outros também, ela tem uma indicação, né, de quantas gotas a gente deve se tomar no dia e também o período, né, que geralmente são 13 gotas para ser tomadas durante o dia, né, que daí a gente separa essas gotinhas durante o dia para a gente sentir a energia da planta, né, por todo esse período, né, e aí a gente consome por 28 dias, que seria o ciclo da lua. Então, é um sistema que ele é composto de 13 florais, só que quando ele estiver completo, ele vai estar composto por 28 medicinas. E são plantas que ela pode trabalhar, homens, mulheres, crianças, mas é uma energia, assim, para trabalhar bem a energia feminina mesmo, assim, né? Então, ele trabalha bem nesse campo do feminino, abrindo processos relacionados à energia feminina. Mas tudo pode acontecer, né? Porque para cada pessoa é de uma forma bem íntima mesmo. Eu imagino que sim, cada pessoa é o seu próprio universo. E É. tá, então vamos começar aqui a nossa investigação desse seu conhecimento, né, dos florais da lua com a aromaterapia. Como que você relaciona esses florais com o uso dos aromas? Eles se encontram em algum momento ou são coisas completamente diferentes e separadas? Eu acredito que eles atuam da mesma forma porque eles têm ações parecidas, mas as plantas, né, as formas de extração, elas se apresentam de formas diferentes, num óleo essencial para um floral, né? Só que ambos, eles trabalham muito esse campo vibracional, energético, emocional. Eles também têm a ação, lógico, da aromacologia, né, as propriedades medicinais, mas eles atuam nesse campo vibracional mesmo
indo para esse lugar do sutil, porém profundo, né? Ele leva a gente a acessar as nossas memórias, acessar a raiz das questões que a gente, às vezes, o sintoma, né, ele se apresenta no físico, mas ambos as medicinas, elas levam para esse lugar da raiz da questão, né? Por isso que a gente fala que é sutil, porque ele vai para esse lugar da raiz que é profundo, né? Então, ambos eu acredito que quando a pessoa está disposta a fazer um trabalho de autoconhecimento, eles ajudam muito a trabalhar esses processos e a gente a ter mais autonomia, né, sobre esse nosso processo de autoconhecimento, né? E o óleo essencial, por exemplo, né, ele é extraído através do princípio da destilação, onde você extrai o óleo, mas é a essência volátil da planta, né? Tem toda a composição dela lá. E nesse caso, o aroma ele vai atuar nessa área do sistema límbico, né? Que é a área das nossas, onde a gente tem as nossas emoções, memórias, né, guardadas ali, como o que a gente sentiu, né, quando a gente vivenciou essas coisas na nossa vida. Então ele atua bastante nesse campo, né? Como também se existe algum preparo com essas medicinas do óleo essencial, cremes, sprays, ele também vai atuar nesse campo não só da aromaterapia, do aroma, de você sentir o aroma, como também pode trabalhar nessa parte do corpo, né, das questões de pele, dores, e aí ela vai atuar com as propriedades medicinais também da planta. Já o floral, a extração dele é feita para captar a vibração magnética da planta, então ela vai estar ainda numa área mais sutil, né, em que eu observo, né, que no caso ela é como se a planta ela se apresentasse, né, como um ser. Eu acho que em ambos os casos ela se apresenta mesmo como esse ser, essa presença, mas eu acho que o floral, porque por ele estar sendo consumido via oral, né, de uso interno, a gente vai se conectar de uma forma diferente, assim, é como se por estar mais ligada a essa parte do sutil, ela se apresenta assim para a nossa consciência para trabalhar essas questões que a gente precisa trabalhar, né? O que a planta vai apresentar ali para a gente de forma muito íntima, né? E as percepções, elas podem mudar ao longo do ciclo, né? São 28 dias, então isso pode se transformar. Então ela trabalha muito essa questão da ciclicidade, ela abre mesmo esse campo para a gente se perceber como seres cíclicos, né? Então ela trabalha muito essa parte do campo vibracional da planta, então ela vai trabalhar também o nosso campo vibracional, indo nessa parte das raízes aí, das memórias e tudo mais. Lembrando que o óleo essencial é contraindicado o uso dele interno, então aqui a gente está falando de aromaterapia, né, de sentir o aroma da planta, e usar na pele também com a diluição correta, e o floral ele também pode ser usado em outras formulações, em cremes, né? Mas aqui o uso que eu faço, ele é voltado para o uso interno mesmo. Então, eu acredito que essa seja a relação. Eles têm ações parecidas, a atuação é parecida, só que em campos, às vezes, diferente, né? Da forma que a gente absorve ali o poder da planta, né? E ela não trabalha sozinha, a gente tem que estar disposto realmente a olhar para essas questões para a gente ter essa ação completa dela, né? A gente tem que ajudar ela a ajudar a gente. Ela não faz um trabalho só, né? Então, é mais ou menos por aí que eu acredito. Pode. E você tem algum exemplo, por exemplo, você consegue associar algum floral com um óleo essencial e comparar esse funcionamento para a gente ter na prática como que isso trabalha? Sim, claro. A Artemisia, por exemplo, que é uma planta que está presente no sistema de florais, ela é uma planta do elemento terra, né? Ela trabalha muito a ligação da mulher com a terra, com a mulher selvagem, os ciclos, os sangues, o corpo, a sexualidade. Ela está relacionada à deusa Ártemis, né? E se a gente for observar diferentes representações dela, a gente vai ver que ela é uma deusa guerreira, assim, uma mulher livre, que ela tem autonomia sobre o corpo dela, né? E ela trabalha, então, esses processos mesmo de autonomia. E ela leva, por ela ter
essa força muito grande, ela leva a gente a fazer essa descida, as nossas sombras, a trabalhar elas com muita força, assim, com muito foco. Ela dá uma resistência muito grande e ela nos leva a rever conceitos sobre a gente mesma, assim, nos auxilia a ressignificar o olhar que a gente tem sobre que está em nós e a potência desse feminino. Deu uma paradinha. Eu preciso que você volte naquele trechinho, assim, ressignificar. Só esse último pedacinho, tá? Ela nos auxilia a ressignificar o nosso corpo, o nosso sangue, a compreender o que é a energia feminina, o que é ser mulher, né? Enquanto potência, porque não somos o sexo frágil, pelo contrário, né? A gente é muito forte. Então, ela leva a gente a reconhecer essa força que a gente tem, né? E como óleo essencial, ela é uma planta herbal, né? De um aroma muito marcado e aqui eu falei antes do floral, né? A atuação dele como floral. Agora eu vou falar do óleo essencial. Então, como o óleo essencial, ele é de nota média, é um aroma herbal bem marcado, e ela é conhecida no sistema da aromaterapia como a erva da lua, né? Ela trabalha disfunções hormonais ou questões relacionadas à saúde e às fases da mulher, e entre outras propriedades, né? Que ela tem várias outras propriedades também, e no campo emocional ela auxilia a mulher a reconhecer e despertar sua força e verdade. Então, você vê que elas têm uma atuação bem parecida nesse sentido, né? Só que uma com uso interno e a outra é a aromaterapia, trabalhando no campo vibracional, também no campo físico, porque ela pode auxiliar em questões aí do ciclo também, né? Da fase, da regulação hormonal. Aí no caso da malva, né, no sistema de floral, ela é representada pelo elemento água, né, e ela trabalha muito o arquétipo da mãe, porque ela traz uma segurança, uma clareza para a gente vivenciar os processos da vida, né, porque a mãe, ela é esse lugar, né, do suporte, do sustento, né, da base, e por ela estar relacionada à água, ela está ligada à útera, né, então é como se a gente voltasse para esse lugar de nutrição, em comunhão com a Mãe Terra, né? Porque a gente está ligada a ela, então ela vem com ela vem assim, se apresenta com esse intuito mesmo da gente aprofundar as nossas raízes, né? Dela dar esse suporte, essa base, para que a gente possa expandir a nossa força. Então é como se na pureza de ser mulher, a gente reconhece o nosso potencial mesmo, de sermos livres, plenas, de reconhecer a nossa capacidade. Ela nos conecta muito também à sabedoria do coração, porque também por estar relacionada ao elemento água, ela vai para esse lugar também das emoções, tanto ligadas à útera, quanto também ao coração, né? E aí, na aromaterapia, não existe o óleo essencial da malva silvestris, que é a espécie da malva, mas aqui nesse caso a gente vai fazer uma comparação com o óleo essencial de gerânio, que é da espécie Pelargonium graveolens, que são plantas que elas possuem semelhanças na morfologia foliar. Então, no campo emocional e energético, ela também trabalha a doçura, a gentileza, ela trabalha o medo de sofrer, traz a presença, o amor próprio. É bem comum mesmo de uma mãe, né? Que sustenta para que a gente possa caminhar em confiança na vida, com alegria de viver e sermos quem a gente é. Então, ela traz muito essa autoestima mesmo para a gente caminhar, né? Confiante em quem a gente é. Então, ela ajuda a criar também um vínculo muito forte com a maternidade, traz proteção, ela dá uma possibilidade, assim, da gente se entregar às novas possibilidades, né? E também tem várias outras propriedades, mas ela também está muito ligado às questões femininas. Ela é antiespasmódica, então ela trabalha assim que em cólicas, ajuda muito, antifúngica no tratamento de candidíase, né? Ela também é reguladora hormonal dentro da fase menstrual e também no caso da plenopausa ou da infertilidade. Então você vê que existe aí uma grande relação entre elas também, né? Que o floral, ele também trabalha essa parte física, que eu estou falando uma parte mais vibracional, mas ele também trabalha nessa área, né, no caso de trabalhar uma candidíase, por ser a sabedoria da útera, ele também vai trabalhar questões da útera, né, muitas vezes auxiliando, né,
na parte energética, no caso, da vibração, do que manifesta aquela, por exemplo, um mioma uterino, uma endometriose, né? Ele vai trabalhar mais esse campo vibracional, né? Da disfunção que está se apresentando ali no corpo da mulher. Aí a gente também pode falar da rosa, né? Que a rosa ela está ligada ao ápice criativo da mulher, ela está muito relacionada à fase da menopausa, ligada à mulher madura, né? Essa fase que a mulher já não recebe mais o seu sangue, mas ela o detém todo dentro de você. Então ela está nesse ápice mesmo da energia criativa dela. Ela representa essa beleza madura e consciente da mulher que escolhe o caminho que deseja caminhar com amor próprio, né? Então ela tem bem essa força da rosa, né? Você olha para uma rosa, dá para fazer essa leitura também, né? Na assinatura da planta. Você olha para uma rosa, você vê mesmo isso, né? Da beleza consciente ali, madura. Então ela confere muita proteção das escolhas que a gente faz para a vida, confere a proteção à nossa essência de ser, né? O empoderamento, fortalece, ela protege. E está muito ligada à sexualidade também, ela é representada pelo o elemento fogo e terra. E na aromaterapia, ela está relacionada à nota média, né? Ela é uma flor que trabalha a área do coração. Ela ajuda a acalmar, ela restaura a energia feminina, abre o coração para o amor verdadeiro, incondicional. Ela traz muita confiança e autoestima, ajuda a lidar com medos, falta de autoconfiança, trabalha a desabrochar mesmo da própria beleza. E é uma planta que trabalha a frigidez, a impotência sexual, a apatia sexual, assim como ela também é uma reguladora hormonal feminina nas diversas fases da mulher e dentre outras propriedades que ela tem. Então a gente consegue ver, né, com esses exemplos que eles têm uma atuação parecida, né, e são muito especiais, assim, né, se complementa mesmo essas medicinas tanto da aromaterapia quanto do floral. Fica o casamento perfeito, né, Tairine? Você, por um lado, trabalha a energia, porque eu vejo assim, você me diz se seu ponto de vista casa com o meu, para a gente também levantar esse tópico de pensamento, né? Mas eu vejo assim, os florais é como se eles tivessem uma atuação de fora para dentro. Então, eles começam a pegar suas camadas externas de energia e vem trabalhando, conforme o nosso trabalho em conjunto e a nossa permissão, eles começam a atuar também no corpo físico, que é a nossa última camada. E a aromaterapia, sendo via inalação ou via uso tópico, ela é o contrário, né? Ela começa a trabalhar primeiro na camada física para depois, mesmo que numa velocidade curta de tempo, é uma velocidade rápida em um espaço curto de tempo, ela atuar já na nossa energia e nos nossos pensamentos e em todo esse conjunto energético. Você vê da mesma maneira ou você discorda? Ah, eu vejo da mesma maneira. Você conseguiu expressar muito bem. Eu vejo assim também. É um complemento muito, muito legal. Tá, e por falar em complemento, eu tenho uma pergunta para a gente levantar aqui um tópico de discussão. Eu queria saber assim, como que você correlaciona, né, já que você faz um trabalho muito específico com as mulheres, como que você correlaciona a situação hoje das mulheres no mundo com a forma como a estrutura do mundo explora a natureza, porque a gente sabe que a natureza ela é uma energia feminina, a energia de Gaia, Mãe Terra, Pachamama, né? A natureza ela é basicamente feminina. Como que você correlaciona isso com a forma como as mulheres são vistas hoje? Sim. Então, eu vejo que, assim, as plantas, minha visão, né, que as plantas são seres vivos, né, e a gente tem uma semelhança muito grande com elas, porque a gente é como elas, né, como todos os seres vivos, nós somos constituídos por células. E se a gente for observar essas células, elas são muito parecidas, assim, tem semelhanças muito grandes na composição delas. Então, é como se a gente tivesse realmente essa compatibilidade com o reino vegetal, porque a gente é constituído dos mesmos elementos, a gente precisa dos mesmos elementos também para regenerar a nossa saúde, né? Para se alimentar, para se nutrir. Então, nas tradições ancestrais, como por exemplo dos povos africanos, eles dizem que nós somos como a natureza, né?
E dessa forma a gente tem que viver em harmonia com ela, porque uma pequena atitude, ela pode influenciar todo o seu entorno, né? O todo mesmo, né? E é porque é como se a gente, mesmo que a gente não veja, a gente está conectado com a Terra e com as outras pessoas por raízes, né? Existem estudos científicos, inclusive, que comprovam, né? Por exemplo, uma árvore que está aqui, ela está conectada com uma árvore que está a 2.000 quilômetros de distância dela. Elas se ajudam, né, a manter essa vida, né? Então a gente está ligado uns aos outros. É mesmo que é um sentido de comunidade mesmo, né? Que a gente não pensa só na gente, a gente pensa que tudo está conectado e que a natureza ela nos nutre e dá tudo que a gente precisa, né? Ela pare e nos nutre de tudo que a gente precisa, né? E porém esse corpo, né? Que eu vejo que ela é um organismo composto aí de micro-organismos e células, é um organismo vivo, assim como o corpo da mulher, eles foram muito objetificados, né? Então, a Mãe Terra, ela é vendida, prostituída, ela foi transformada mesmo em mercadoria. A gente se desconectou dela e da consciência que a gente tem da nossa própria natureza de ser, né? E sem a natureza não há vida, né? Porque, como eu disse, ela é composta de um ecossistema, ela é composta de micro-organismos e células. E isso é, a identifica como um ecossistema, e a gente faz parte desse ecossistema. Então, se a gente quiser, se o homem quiser destruir tudo, não vai existir vida, né, para o ser humano, não vai ter lugar para o ser humano, né, porque ele vai ter destruído o próprio ecossistema ao qual ele faz parte, né, então a gente desrespeita, né, não a gente, mas eu digo assim, no geral, né, porque, enfim, a forma como a sociedade se estrutura, existe um desrespeito muito grande com a mãe, né, porque, como a gente diz, né, assim como o pai está no céu, a mãe está na terra. Não existe um masculino sem um feminino. A energia criativa precisa dos dois, né, para estar funcionando. Então a gente precisa unir essas forças e aprender a honrar mais o corpo dessa mãe. Então, da mesma forma que o corpo da mãe começou a ser invadido, né, tornaram ele como o homem começou a negligenciar mesmo o corpo da Mãe Terra, né? Sem valorizar os bens naturais que ela oferece, sem cobrar da gente, né? O homem sente-se no direito de represar as águas, represar, né? A gente pode até imaginar assim, porque é isso, né? O rio está correndo, aí vão lá e colocam uma represa, né? Represa aquelas águas, então assim, né? Sem valorizar que os bens naturais que ela oferece, né, ele sente no direito de represar esse corpo, né, de controlar os recursos dela como se ela fosse uma propriedade dele, né? E a gente sabe que a natureza ela não é mercadoria, que ela não pode ser vendida porque não há preço que pague por ela, né? E ela é muito mais forte do que todos nós juntos, né? Então, com essa análise, a gente percebe uma semelhança muito grande entre a mulher e a natureza, né? Inclusive porque nós temos uma conexão muito grande por sermos mulheres, né? Então a gente tem esse mesmo potencial em criar vida, em parir, né? E nutrir. Então, não só em corpo, como também através da própria energia feminina, a gente tem essa identificação muito grande com ela, como também a gente tem essa ligação com a lua, né? Com os ciclos da lua. Então, nós também somos cíclicas. E esses conhecimentos, eles eram manifestados, inclusive, fortemente pelas nossas ancestrais, que elas carregavam consigo essa ligação e esses saberes da natureza, né? Elas se cuidavam e se curavam através das plantas, através de um apoio mútuo entre elas mesmas, né? Elas entendiam os ciclos da lua, as estações, os astros, e elas se viam dessa forma também, né? E viviam em harmonia com a natureza, com esses processos que a natureza tem. Então, quando eu falo da harmonia, é porque a gente tem que realmente fazer esse retorno para a nossa natureza, descolonizar o nosso corpo da mesma forma que o corpo da mãe também não é uma colônia. A gente tem realmente que despertar, né, de se permitir recordar essas raízes que nós temos com a terra, essa conexão, e reconhecer que é preciso mesmo a gente se libertar desses conceitos que a sociedade tem sobre o nosso corpo, sobre a forma como a gente foi objetificada, né? Como
nossa sexualidade, como vem os nossos ciclos, parar de achar que tudo é doença, né? Porque assim, lógico, a gente não está falando que tá tudo bem, né? Que os desequilíbrios, as harmonias, enfim, eles existem. Mas, de fato, a gente tem que aprender a lidar também com as nossas memórias internas, com o nosso sangue, com o fato da gente gestar uma vida. A gente tem que entender isso como uma potência, não como uma doença, como um desequilíbrio, como um incômodo, porque essas são as nossas medicinas, né? Esse é o nosso potencial. Não só de gerar uma vida, de sangrar, mas a própria energia feminina mesmo, a nossa expressão de ser mulher. O entendimento do que é o nosso corpo, da gente se sentir à vontade por quem a gente é. Né? Se a gente quer fazer alguma mudança na gente, a gente vai em busca disso. Mas porque você quer, e não porque alguém disse que você precisa ser assim, assado, para você agradar ao outro. Né? Então, é mesmo fazer esse caminho de colonizar o nosso corpo, da gente reconquistar um território que é nosso, né? E quando eu falo de autonomia, de autoconhecimento e que a gente é uma busca por fazer esses trabalhos que eles realmente são interessantes para esse processo de descolonizar o corpo, de autoconhecimento, de empoderamento feminino, eu não estou excluindo, a gente não exclui, né, a atuação dos profissionais da área da saúde quando a gente fala de questões mais sérias no corpo físico, então a gente precisa mesmo de um acompanhamento. Então, tudo é para ser feito. Quando eu falo de autonomia, é porque não é para você fazer tudo sozinho, mas é para você ter consciência do que você está mesmo ingerindo, do que você está colocando no nosso corpo. Porque na sociedade, a gente entende que, por exemplo, a presença da alopatia, dos medicamentos, as pessoas usam muitas vezes como uma fórmula mágica, né? Uma pílula mágica que ela vai resolver todos os seus problemas sem você precisar fazer nada para isso, né? Quando, na verdade, os medicamentos, muitas vezes, eles parecem resolver uma questão, mas na verdade eles estão remediando ou mascarando algo que continua a existir ali dentro de você. Então, quando a gente usa uma medicina natural, a gente está indo para um outro lado. É um lado que a gente está disposto a se trabalhar, a olhar para essas questões, porque a planta ela vai para esse lugar, né? Ela não só trata ali os sintomas, ela ajuda na parte emocional, na parte vibracional, como ela também ela favorece esse campo do autoconhecimento para que a gente possa se aprofundar e se libertar realmente das coisas, né? E se curar daquilo que está ali na raiz da situação, né? Então, é um trabalho equipe que a gente faz, né? Que gera bastante autonomia, por exemplo, com o que eu já disse, né? Com o que a gente consome, com o que a gente se alimenta, com o que a gente põe para dentro da gente, o que a gente usa no nosso corpo, né? Só que é importante a gente entender que tanto na aromaterapia como na terapia floral é preciso também um acompanhamento, né? Existem também os terapeutas, os aromaterapeutas, porque podem, no caso assim, do uso de plantas, né? Da aromaterapia, por exemplo, pode existir contraindicação, por exemplo, um óleo essencial que não pode ser usado no período da gestação, né? Ou para crianças de determinada idade. Então, tem também a questão da posologia, que seria a diluição que a gente vai fazer desse óleo. Por exemplo, ele também é contraindicado ser usado direto na pele, é contraindicado o uso interno, então a gente precisa ter bastante responsabilidade. Então, esse processo de autonomia, ele também gera isso, né? Que é a gente ter consciência do que a gente está buscando, do que a gente está fazendo, a substância que a gente está usando no nosso corpo, né? Então, é nesse sentido, assim, no caso do floral, por exemplo, é importante a gente ter um acompanhamento, porque se a gente não sabe como ele trabalha, a gente não tem vontade de se aprofundar, né? Porque às vezes pode mexer em uma coisa assim diferente, a gente se incomoda. Então, é sempre importante mesmo a gente ter ver esse lugar, né? De que é preciso um acompanhamento, é preciso um olhar, não é para a gente fazer nada sozinho, porque a gente não consegue, assim, a gente consegue fazer muita coisa sozinho, somos capazes, mas quando é algo novo para a gente, é importante mesmo que a gente tenha ali profissionais nos rodeando, entendendo que o processo de autonomia, ele é um processo consciente mesmo de você para você mesma. Eu acho, dessa sua fala, Tairine, eu acho que são 3 pontos, assim, que me chamam muito a atenção, que eu vou levantar aqui para a gente conversar sobre eles. O primeiro é que é assim, nós, dentro do nosso ser, nós temos pontos cegos.
A gente consegue caminhar até um pedaço, mas existem trechos da nossa psique que a gente não consegue enxergar. Então, o terapeuta, ele vem exatamente nesse papel aí que você pontuou agora. Ele vem como esse olhar imparcial e externo para ajudar a gente a enxergar o que a gente ainda não alcançou aquele estágio de maturidade, não é? E com relação a essa questão da posologia e do uso autônomo e independente, sim, eu concordo super com você que precisa realmente existir isso, as pessoas precisam ter essa autorresponsabilidade, mas essa autorresponsabilidade, em alguns momentos, a gente vê que acaba sendo usada de maneira indevida, né, por empresas que queiram talvez fazer um uso ou uma propaganda excessiva de só um lado da moeda, principalmente no que se refere à aromaterapia, né? E a gente vê um incentivo de um uso recreativo dos óleos essenciais, né? O que é esse uso recreativo? São dosagens altíssimas, sem acompanhamento profissional, com aquela ideia do que se é natural não vai fazer mal, né? E por outro, o uso terapêutico acaba ficando esquecido. Então, eu acho que vai muito na mentalidade, eu quero só o lado bom, né? Só o perfuminho, o cheirinho, quero alguma coisa que faça bem para minha saúde, mas eu não quero pôr a mão na massa para mudar dentro de mim aquilo que é necessário ser alterado, né? Não sei como que você vê essa questão. Eu vejo dessa mesma forma, né, que você pontua, porque nós temos a impressão, assim, exatamente isso que você disse, né? É o cheirinho, é o perfuminho, né? Mas a gente não quer fazer nada em relação a essas questões, né? A planta, ela tem a medicina dela, né? E por mais que ela seja planta, que muita gente fala, é planta, não faz mal, né? Ela é boazinha, ela é amiga. Realmente, ela é maravilhosa, as plantas são incríveis. Mas elas também podem ter o seu grau de toxicidade, né? Então, quando a gente fala de um uso recreativo, é uma coisa muito séria, né? Porque não é o indicado, né? A gente sabe que não é indicado, por exemplo, como eu já disse, fazer o uso interno. Então, muito do que eu vejo dessas empresas é você pingar muitas gotas na água e tomar. Então, isso para mim foge muito da minha realidade, assim, enquanto estudo, porque a gente está aqui, a gente estuda, a gente se prepara para dar esse apoio, esse suporte ao outro, né? Que se propõe fazer esse trabalho interno, porque a planta ela abre essa porta, né, de você ter essas percepções, perceber coisas que antes você não percebia, e o terapeuta está ali para te guiar, né, para te dar esse suporte mesmo para você fazer um bom caminho. E aí quando você entra com esse lado do recreativo, você tira totalmente o valor desse trabalho, né, que a planta faz. Porque é isso que acontece, ela está aqui para nos servir enquanto medicina, né? A gente também pode usar, lógico, para. Eu nem consigo muito ver esse lado do recreativo, assim, porque eu sempre trato as plantas, as medicinas da natureza como medicinas mesmo, assim, como algo sério, como algo que eu estou usando para aliviar alguma dor, algum sentimento, né, para trabalhar algo internamente dentro de mim. Então você não está usando ela para o fim correto, né? Por mais que ela vai ter uma atuação ali no seu corpo, pode ser que você não vai estar aproveitando do princípio dela mesma ali, né? Da conexão que ela oferece. A gente volta para aquele mesmo lugar de querer muitas vezes uma fórmula mágica, uma coisa rápida, né? Ou só um aroma, ou só um cheiro, né? Eu acho que a gente precisa realmente retornar para esse lugar do profundo, do sentido das coisas, a respeitar as coisas que existem na natureza, assim, né? O poder que tem, a sabedoria que tem, enfim. Eu vejo um pouco assim. É uma questão muito séria, assim, que eu acredito. Essas empresas que muitas vezes querem visar, assim, o lucro, né? Às vezes, muitas vezes eles se apropriam das culturas tradicionais para vender um produto, né? Enfim, e sem a devida orientação de uso. Então, é uma questão muito séria mesmo, assim. Hoje, antes da gente fazer a gravação, eu
estava lendo algumas coisas, né, na internet, e tem uma filósofa que eu acompanho, que é a Djamila Ribeiro, que ela é maravilhosa, ela é uma colunista da Folha. E o artigo, né, essa coluna que ela escreveu hoje na Folha, o título, se não me falha a memória, é As mulheres são consumidas. Não, os homens são ensinados a consumir as mulheres e não a apreciá-las. Então, assim, da ideia central, porque ela levou muito a discussão filosófica dela para o papel cultural da mulher, mas eu acho que cai muito nessa sua fala com relação à natureza, né? A humanidade, ela é ensinada a consumir a natureza e não a apreciar, né? E eu acho que boa parte do trabalho hoje dentro da aromaterapia e dentro de uma série de outras questões e causas que a gente tem é de justamente fazer esse resgate, né, Tairine? Muito bacana, adorei conhecer os Florais da Lua, conhecer seu trabalho, ter esse tempo aqui para a gente conversar. Agradeço muito você ter participado. A gente vai deixar os contatos da Tairine na descrição dos episódios, tanto para quem ouvir pelo podcast, como para quem for assistir a entrevista no YouTube. A gente vai deixar todas as informações e o convite, né, Tairine, para você voltar aqui uma outra vez para a gente conversar e aprofundar esses temas tão importantes. Com certeza, querida, agradeço imensamente a oportunidade. Estamos juntas aí, vamos repetir mais vezes, foi maravilhoso essa troca, muito lindo mesmo. Parabenizo muito o seu trabalho também, isso que você vem fazendo como a voz da natureza mesmo, para transmitir esse conhecimento, né? E até trazer essa educação para as pessoas, né? Que é muito importante. Sempre a gente pensar, né? Enquanto profissional também, não só ser o cuidador, mas também ser um educador, né? Então, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Obrigada, agradeço muito. Eu aproveito para convidar todos vocês a visitarem no Instagram, já pegando um gancho nessa conversa incrível que nós tivemos hoje aqui com a Tairine, a ouvir e assistir principalmente um IGTV de uma live que foi gravada essa semana lá no @mosaico.natural, em que esse tema também foi abordado, só que com o aspecto da astrologia. A gente falou sobre as 3 deusas do céu e como que isso pode ser usado para uma análise da psicologia feminina. Então, quem quiser complementar aí o estudo, está super convidado a visitar lá no Instagram. E eu aproveito para deixar o meu grande beijo e nos vemos na próxima semana. Beijo.